Vamos explicar por que criaturas marinhas se transformam em verdadeiros monstros quanto mais fundo você desce, e a explicação científica é perturbadora. Você está olhando para o oceano agora. Água azul, ondas quebrando, talvez alguns peixes coloridos nadando por ali. Parece tranquilo, né? Mas se você começar a descer, metro por metro, vai perceber que esse mesmo oceano se transforma no lugar mais aterrorizante do planeta. E a cada 1000 metros que você desce, as criaturas ficam mais bizarras, mais assustadoras, mais impossíveis. Por que isso acontece? A resposta vai mudar completamente a forma como você vê o mar. Vamos fazer um experimento mental. Você acabou de mergulhar. Está a 10 metros de profundidade. A luz do sol ainda chega aqui. A água é clara, você vê tartarugas, peixes tropicais, talvez um golfinho curioso. Tudo muito National Geographic, tudo muito bonito. Mas olha só o que acontece quando você continua descendo. 50 metros. A luz começa a ficar um pouco mais fraca. As cores vivas dos peixes começam a desaparecer. O azul intenso vai virando um azul mais escuro, mais pesado. Você ainda consegue ver o que está ao seu redor, mas já dá para sentir que algo está mudando. A temperatura cai, a pressão aumenta. E os animais? Eles também mudam. 100 metros. Aqui a coisa fica interessante. A maioria dos mergulhadores recreativos nunca chega aqui. A luz solar está ficando fraca demais. Os peixes coloridos sumiram. No lugar deles, você começa a ver criaturas com olhos maiores, bem maiores do que deveriam ser. Por quê? Porque eles precisam capturar cada fóton de luz que ainda sobra. É a primeira adaptação bizarra que você vai notar. Agora vem a parte onde as coisas começam a ficar realmente estranhas. 200 metros. Bem-vindo à zona crepuscular. Esse é o nome oficial, mas poderia ser chamada de zona do não sei se quero estar aqui. A luz solar praticamente não chega mais. Está escuro, muito escuro, e os animais sabem disso. Olha esse peixe que acabou de passar. Percebe como ele é prateado, quase translúcido? Ele desenvolveu isso para se camuflar na pouca luz que existe. Mas tem um detalhe perturbador. Ele tem dentes. Dentes desproporcionais, curvados para dentro, feitos para garantir que nenhuma presa escape. Porque aqui embaixo, comida é rara, muito rara. Se você encontra algo para comer, não pode deixar escapar. 300 metros. Você percebe que alguns peixes estão brilhando? Isso mesmo, bioluminescência. Eles produzem luz própria, mas não é uma luz fofa de vagalume, não. É uma luz estratégica, fria, calculada. Alguns usam para atrair presas, outros usam para se confundir predadores, e tem aqueles que usam para se comunicar na escuridão total. Imagina viver num lugar onde você precisa produzir sua própria luz só para não ficar completamente cego. 500 metros. A pressão aqui é 50 vezes maior que na superfície. 50 vezes. Isso esmagaria seu corpo instantaneamente. Mas essas criaturas, elas evoluíram para isso. Corpos gelatinosos, sem cavidades cheias de ar, músculos mínimos, elas são quase derretidas. E olha esse peixe-dragão que acabou de aparecer. Dentes enormes, corpo negro como a noite, barbatanas que parecem garras. Ele parece saído de um pesadelo, e ainda estamos apenas começando. Daqui a pouco você vai entender por que a natureza criou monstros de verdade. 1000 metros, 1 quilômetro de profundidade. Parabéns, você entrou na zona da meia-noite. Esse nome não é poético, é literal. Aqui é meia-noite permanente, zero luz solar, nada, escuridão absoluta. A temperatura está próxima de 0 graus. A pressão é 100 vezes maior que na superfície. E os animais? Cara, os animais aqui são de outro mundo. Olha esse peixe pescador. Você provavelmente já viu fotos dele. Aquele peixe horroroso com uma luz pendurada na cabeça? Esse mesmo. Mas espera, tem algo que pouca gente sabe sobre ele. Aquela luz não é parte do corpo dele, é uma bactéria bioluminescente que vive ali, numa relação simbiótica. O peixe oferece abrigo e nutrientes para a bactéria e ela fornece luz para atrair presas diretamente para a boca dele. Natureza sendo genialmente assustadora. E sabe o que é mais perturbador?
o macho do peixe pescador. Ele é minúsculo comparado à fêmea. Tão minúsculo que quando ele a encontra, ele literalmente se funde a ela. Morde a pele dela e seus tecidos se unem. Ele vira um parasita permanente, dependendo dela para sobreviver, existindo apenas para fertilizar os ovos dela. Ele perde olhos, órgãos internos, vira basicamente um saco de esperma preso numa fêmea gigante. Romântico, né? 1.500 metros. As criaturas aqui desenvolveram estratégias ainda mais extremas. Tem lulas com olhos do tamanho de pratos, não estou exagerando, olhos gigantescos, maiores que uma bola de basquete, capazes de detectar o mínimo movimento na escuridão. Por quê? Porque aqui embaixo, ver o predador antes dele te ver é literalmente a diferença entre viver e morrer. Agora você vai descobrir algo que cientistas demoraram décadas para entender. 2.000 metros. A pressão aqui é 200 vezes maior que na superfície. Você seria comprimido num cubo do tamanho de uma caixa de sapatos. Mas essas criaturas, elas não têm ossos rígidos. Seus corpos são flexíveis, adaptáveis. Elas deixam a pressão passar através delas. É contraintuitivo, mas funciona. E olha esse isópode gigante. Parece uma barata marinha do tamanho de um gato. Ele vive comendo restos que caem das camadas superiores. Neve marinha, é como chamam. Corpos mortos, fezes, qualquer coisa orgânica que desce. Ele é o lixeiro do abismo. 2.500 metros. Você percebe que quase não há movimento aqui. Os animais são lentos, extremamente lentos. Por quê? Porque energia é preciosa. Comida é tão rara que eles desenvolveram metabolismos ridiculamente lentos. Alguns peixes aqui podem ficar meses sem comer. Seus corpos entraram num modo de economia extrema. Músculos mínimos, movimentos calculados, uma existência quase em câmera lenta. 3.000 metros, 3 quilômetros abaixo da superfície. Você está mais fundo que a maioria das montanhas é alta. A escuridão aqui é tão completa que seus olhos nunca se adaptariam. E as criaturas? Algumas nem têm olhos mais. Para que ter olhos se não há luz nenhuma? Elas sentem vibrações, mudanças de pressão na água, químicas dissolvidas. Elas desenvolveram sentidos que nós nem conseguimos imaginar direito. E olha essa lula. Ela é translúcida, completamente transparente. Você consegue ver os órgãos internos dela. Por que ela evoluiu assim? Camuflagem extrema. Numa escuridão quase total, ser invisível é a melhor defesa. Mas tem um problema. Os olhos dela ainda são visíveis. Então, ela desenvolveu uma técnica incrível. Ela cobre os olhos com células refletoras que desviam qualquer luz que possa revelar sua posição. Genialidade evolutiva pura. Daqui a pouco você vai ver a criatura mais perturbadora que já foi filmada. 3.500 metros. Entramos na zona abissal. Abismo. A palavra em si já dá medo, né? E com razão. Aqui, a vida não apenas sobrevive, ela prospera de formas inimagináveis. Tem tubarões aqui embaixo. Tubarões? Sim, o tubarão-duende. Olha a mandíbula dele. Ela se projeta para fora do crânio quando ele ataca. Literalmente salta para frente, como num filme de terror. E os dentes? Longos, finos, projetados para perfurar e segurar. Ele é lento, paciente, espera no escuro até sentir algo se aproximar. Então, num movimento explosivo, aquela mandíbula dispara. 4.000 metros. 4 quilômetros de profundidade. Você está mais fundo que o Titanic. A pressão aqui é 400 vezes maior que na superfície. E mesmo assim tem vida. Pepinos do mar rastejam pelo fundo processando sedimentos. Estrelas do mar bizarras com corpos moles demais. E tem vermes. Vermes gigantes que vivem em torno de fontes hidrotermais. Lugares onde a água superaquecida jorra do fundo do oceano. Esses vermes não têm boca, não têm ânus, não têm sistema digestivo. Como eles sobrevivem? Bactérias. Bactérias vivem dentro deles e convertem químicos tóxicos da água em energia. Eles são basicamente fazendas vivas de bactérias. 5.000 metros. As criaturas aqui são tão raras, tão especializadas, que cada expedição científica descobre espécies novas. Imagine viver num planeta onde ainda existem lugares completamente inexplorados. Criaturas que nenhum ser humano jamais viu. Esse é o abismo. Agora vem a pergunta que você provavelmente está fazendo.
Por que elas ficam mais assustadoras quanto mais fundo você vai? A resposta está na pressão evolutiva, não a pressão da água, mas a pressão da seleção natural. Nas águas rasas, onde há luz, alimento abundante, temperaturas confortáveis, os animais podem se dar ao luxo de serem coloridos, lentos, até indefesos. Tem tanto recurso que não é necessário desenvolver armas extremas de sobrevivência. Mas, à medida que você desce, os recursos desaparecem. Luz sumiu. Comida praticamente inexistente. Temperatura congelante. Pressão esmagadora. Então a evolução não tem escolha. Ela precisa criar soluções extremas para problemas extremos. E soluções extremas resultam em criaturas extremas. Pensa assim: se você vive num ambiente onde pode ficar meses sem comer, você vai desenvolver uma boca enorme para comer qualquer coisa que aparecer, não importa o tamanho. Se você vive onde não há luz, vai desenvolver olhos gigantes, ou bioluminescência, ou simplesmente perder os olhos completamente. Se você vive onde a pressão te esmagaria, vai desenvolver um corpo gelatinoso, sem estruturas rígidas. Cada adaptação bizarra que essas criaturas têm não é acidental. É a solução perfeita para um problema específico. O peixe pescador com sua luz? Solução para atrair comida na escuridão. Os dentes curvados para dentro? Solução para não deixar presas escaparem. A bioluminescência? Solução para comunicação, caça, defesa. E aqui está o detalhe mais fascinante. Essas criaturas não são falhas da evolução. Elas não são aberrações. Elas são adaptações perfeitas. Dentro do contexto delas, elas são tão bem-sucedidas quanto um leão na savana ou uma águia no céu. Nós achamos elas assustadoras porque nosso cérebro evoluiu para reconhecer padrões familiares. Olhos simétricos, corpos proporcionais, movimentos previsíveis. Quando vemos algo que quebra esses padrões, nosso cérebro interpreta como ameaça, como perigo, como monstruoso. Mas para essas criaturas, nós é que seríamos os monstros. Imagina um peixe pescador vendo um humano. Um corpo gigante, sem bioluminescência, ossos rígidos que seriam esmagados instantaneamente nas profundezas, dependente de uma bolha de ar para respirar. Para ele, nós seríamos as criaturas bizarras. Agora vem algo que vai te fazer repensar tudo. 6.000 metros. Estamos mais fundo que a altura do Monte Everest. A Fossa das Marianas começa a aparecer. E aqui, onde nenhuma luz jamais chegou, onde a pressão é 600 vezes maior que na superfície, onde o frio é absoluto, ainda tem vida. Peixes caracol foram filmados aqui. Pequenos, translúcidos, parecendo impossíveis. Como eles chegaram aqui? Como a vida encontrou um caminho para prosperar no lugar mais hostil do planeta? A resposta está numa palavra: tempo. Milhões de anos, geração após geração, mutações aleatórias, seleção natural implacável. As criaturas que tinham uma mandíbula ligeiramente maior sobreviviam mais. As que tinham olhos ligeiramente maiores capturavam mais presas. As que brilhavam no escuro confundiam predadores. E ao longo de milhões de anos, essas pequenas vantagens se acumularam, se intensificaram, se transformaram nas adaptações extremas que vemos hoje. Mas tem algo que cientistas descobriram recentemente que muda tudo. As criaturas das profundezas não evoluíram lá embaixo. Elas vieram de cima. Exato. Elas começaram nas águas rasas e ao longo de milhões de anos foram descendo, descendo, descendo. Por quê? Competição. Nas águas rasas há muitos predadores, muita competição por comida e espaço. Então algumas espécies começaram a explorar camadas mais profundas. Primeiro 100 metros, depois 200, depois 500. E cada geração que descia um pouco mais ganhava uma vantagem. Menos competidores. Mas o custo era alto. Menos luz, menos comida, mais pressão. Então elas precisaram se adaptar. E quanto mais fundo iam, mais extremas as adaptações precisavam ser. É por isso que as criaturas ficam mais assustadoras quanto mais fundo você desce. Porque o ambiente fica mais extremo, e a evolução responde criando soluções mais extremas. E olha a ironia. Elas desceram para escapar da competição, mas criaram um novo campo de batalha. Um campo onde apenas os mais adaptados, os mais especializados, os mais bizarros sobrevivem.
Daqui a pouco você vai entender por que a gente nunca deve subestimar o oceano. 7.000 metros. Estamos na zona Hadal. O nome vem de Hades, o deus grego do submundo. É literalmente o inferno marinho. Aqui, a pressão é tão absurda que ela dobraria aço. Mas tem anfípodes aqui. Pequenos crustáceos que se alimentam de carcaças que caem das camadas superiores. Quando uma baleia morre na superfície e seu corpo afunda, ele vira um banquete que alimenta toda uma comunidade por meses. Esses anfípodes têm corpos tão resistentes à pressão que, se você os trouxer para a superfície, eles literalmente se expandem e morrem. Eles evoluíram tão especificamente para o abismo que não conseguem sobreviver em nenhum outro lugar. E aqui está a coisa mais perturbadora. Nós exploramos menos de 5% do oceano. 5%. O resto, desconhecido. Literalmente sabemos mais sobre a superfície de Marte do que sobre o fundo do nosso próprio oceano. Quantas criaturas ainda existem lá embaixo que nunca foram vistas? Quantas adaptações impossíveis ainda estão esperando para serem descobertas? Cientistas estimam que pode haver milhões de espécies nas profundezas que nunca catalogamos. Milhões. Cada uma com adaptações únicas, histórias evolutivas fascinantes, segredos biológicos que poderiam revolucionar medicina, engenharia, tecnologia. Tem peixes lá embaixo com proteínas anticongelantes no sangue. Outros com capacidade de regenerar tecidos de formas que nós nem entendemos completamente. Bactérias que processam químicos tóxicos e transformam em energia. Imagine as aplicações. Remédios novos, materiais novos, fontes de energia novas. Tudo escondido no abismo, esperando. Mas tem um problema. O oceano profundo está mudando. E rápido. Poluição. Plástico que afunda até as maiores profundezas. Microplásticos foram encontrados na Fossa das Marianas, no lugar mais fundo da Terra. Criaturas que evoluíram durante milhões de anos em ambientes pristinos, agora estão ingerindo fragmentos de garrafas, sacolas, embalagens. Seus corpos não sabem processar isso, não evoluíram para isso. Aquecimento. Mesmo nas profundezas, a temperatura está subindo. Lentamente, mas está. E para criaturas que evoluíram em ambientes de temperatura estável durante milênios, até pequenas mudanças são catastróficas. Mineração. Empresas já estão planejando explorar o fundo do mar em busca de metais raros. Máquinas gigantes descendo, escavando, destruindo habitats que levaram milhões de anos para se formar. Criaturas que mal conhecemos podem ser extintas antes mesmo de serem descobertas. E a ironia cruel nisso tudo: as mesmas criaturas que evoluíram adaptações impossíveis para sobreviver nos ambientes mais extremos do planeta podem não sobreviver ao impacto humano, porque evolução leva tempo, milhões de anos, e nós estamos mudando o oceano em décadas. Agora você entende por que essas criaturas importam. Elas não são apenas curiosidades científicas. Elas são evidências vivas de que a vida encontra um caminho, sempre. Não importa quão impossível o ambiente pareça, não importa quão extremas as condições, a evolução encontra soluções. E essas soluções são valiosas, não apenas cientificamente, mas filosoficamente. Quando você olha para um peixe pescador com sua luz bioluminescente, você não está apenas vendo uma criatura estranha. Você está vendo milhões de anos de tentativa e erro, de mutações aleatórias que funcionaram, de pressão seletiva implacável criando algo perfeitamente adaptado. Você está vendo criatividade evolutiva no seu ápice. Quando você vê uma lula translúcida com olhos gigantes, você está vendo engenharia biológica que nenhum humano poderia projetar. Materiais que não quebram sob pressão extrema, sistemas sensoriais que funcionam na escuridão absoluta, metabolismos que sobrevivem com quase nada. E quando você pensa nas criaturas que ainda nem descobrimos, escondidas em fossas inesperadas, vivendo em ambientes que parecem alienígenas, você percebe algo profundo. Nosso planeta ainda guarda mistérios. Ainda há lugares onde a natureza opera sem testemunhas, criando maravilhas e horrores em igual medida. Então, por que as criaturas das profundezas ficam mais assustadoras quanto mais fundo você vai? Porque a vida responde ao ambiente. E quanto mais extremo o ambiente, mais extrema a resposta.
Não é maldade da natureza, não é falha de design, é pura, implacável e bela adaptação. E talvez a pergunta mais importante não seja por que elas são assustadoras, mas por que nós as achamos assustadoras. O que diz sobre nós que tudo que foge do familiar, do confortável, do esperado nos causa medo? Essas criaturas não são monstros, elas são sobreviventes, elas são mestres da adaptação, elas são, na verdade, incríveis. Na próxima vez que você olhar para o oceano, lembra disso. Lembra que debaixo daquela superfície azul e tranquila existe um mundo inteiro, um mundo de escuridão e pressão e frio extremo, um mundo onde a vida não apenas sobrevive, mas prospera, um mundo de criaturas impossíveis fazendo coisas impossíveis. E lembra também que esse mundo está conectado ao nosso. O oceano não é um lugar separado, é parte do mesmo planeta. O que fazemos aqui em cima afeta o que acontece lá embaixo. E o que acontece lá embaixo importa mais do que a gente imagina. Porque no final, essas criaturas assustadoras das profundezas não são nossas inimigas, elas são nossas professoras. Elas nos ensinam sobre resiliência, adaptação, sobrevivência contra todas as probabilidades. Elas nos lembram que a vida é mais estranha, mais criativa, mais persistente do que qualquer coisa que consigamos imaginar. E isso sim é fascinante.